Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois sal da terra, vidas purificadas no sofrimento, adoradores de Deus três vezes santo. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a Missa dos Pastorinhos e hoje temos a fundadora das Irmãs de Santa Maria de Leuca, que foram reconhecidas já as virtudes fundamentais em ordem à beatificação. Por isso nos alegramos, damos graças a Deus por este dia e também porque é sábado e é Nossa Senhora quem nos abençoe. Reconheçamos humildemente os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei que, à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos em pureza de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: "Aqui estou." E correndo para junto de Eli, disse: "Aqui estou porque me chamaste." Mas Eli respondeu: "Eu não te chamei, torna a deitar-te." E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te. E se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Senhor, exaltou minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes.
manifestação das vossas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva, e o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por sua mulher? Disse-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Então alguns escribas tomaram a palavra e disseram: falaste bem, mestre. E ninguém mais se atrevia a fazer-lhe qualquer pergunta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação a todos vós, queridos peregrinos, aos sacerdotes que celebram comigo e às irmãs, filhas de Santa Maria de Leuca. Queridos peregrinos, sempre que nos acolhemos a esta capelinha, parece que ouvimos Nossa Senhora falando aos pastorinhos. E aquilo que lhes disse ao longo das aparições, vai repetindo a cada um de nós. Lembrai-vos dos pecadores e rezai por eles o terço todos os dias. Ou seja, a fé aconselha-nos a sair de nós mesmos, estendendo a mão a quem mais precisa: os pobres, os doentes, os pecadores sobretudo. E o tempo de hoje, falando da pandemia, com provas de sofrimento e também de reflexão, faz-nos olhar para o mundo inteiro, à conta do que o nosso ambiente experimenta: contágio, morte, desemprego, fome. E vai-nos pedindo, mediante a fé, que rezemos por todos os países do mundo, mesmo os mais longínquos e desconhecidos, pois o que vemos e experimentamos aqui, lá também acontece. Ora, isto traz à nossa memória uma jovem nascida em 1905, que mais tarde havia de ser a fundadora das Filhas de Santa Maria de Leuca, que nós conhecemos aqui em Fátima e vemos presentes
nesta celebração. Ela, de certo, não viu Nossa Senhora, mas sentiu de muito cedo o atrativo da fraternidade e a força da caridade. Isto mediante a herança espiritual que recebeu dos seus pais e a foi aproximando da consagração e mais tarde da comunidade. Lembremos alguns passos da sua vida que a fazem caminhar ao encontro da beatificação mediante as virtudes fundamentais que a Igreja acaba de reconhecer. Elisa Martínez, depois de fazer o noviciado e de receber os primeiros votos em ambiente numeroso, contraiu uma infecção pulmonar muito forte e teve de regressar à casa paterna. Mas nem por isso desistiu do seu ideal. Manteve com intensa oração, dedicou-se à catequese e valeu-se da caridade fraterna a favor dos pobres e doentes que visitava diariamente, acabando por atrair outras jovens que a acompanhavam na prática do seu apostolado. E se isto edificou a muitos, também criou ciúmes em alguns e obrigou-a a mudar de diocese. Depois, orientada por um sacerdote de bom discernimento e acolhida por um bispo que a soube estimular à conta da fé e do apostolado, acabou por fundar uma congregação que adotou o nome de Filhas de Santa Maria de Leuca. O seu estilo de vida era profundamente missionário, daí que tenha percorrido muitos países e fundado muitas comunidades, sempre com os olhos nos mais pobres e necessitados. E o estímulo maior vinha-lhe da devoção a Nossa Senhora, que a tornava simples, humilde e doada até ao fim. Foi por isso que desejou ardentemente passar por Lourdes e chegar até Fátima. E todos nós aqui presentes felicitamos as suas filhas, que aqui vivem, trabalham e testemunham o mesmo ideal desde 1971. Assim, nesta Eucaristia, queremos pedir à Mãe do Céu que mostre brevemente beatificada a Madre Elisa Martínez e depois canonizada naturalmente, valendo como estímulo para muitos e sendo ilhada com muita veneração e gratidão por todas as suas filhas. Agora, com o Evangelho diante de nós, procuremos ouvir Jesus respondendo aos saduceus que o interrogam, pois, como sabemos, eles viviam a sua fé, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. E, através de uma pergunta tendenciosa, procuraram pôr Jesus à prova diante da multidão. Simplesmente Jesus, mais do que responder a quem o interroga, procura catequizar a quem o ouve. Ouçamos então o teor da pergunta, apoiada nas orientações de Moisés: se uma mulher casada perder o marido à conta da morte, o irmão deste deve ocupar o seu lugar para lhe garantir descendência. Ora, acontece que o marido falecido eram 7 irmãos, que se foram sucedendo sem deixar filhos. E agora vem a pergunta: então, no dia da ressurreição, de qual deles será ela mulher? E de olhos fixados em Jesus, esperavam vê-lo corar ou mostrar que não sabia. Simplesmente, Jesus esclareceu a multidão à conta de uma fé alumiada pelo céu
e que Moisés também referiu ao dizer diante da sarça ardente: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é um Deus de mortos, mas de vivos. E Jesus acrescentou: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem dignos da vida futura não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. E porque nasceram da ressurreição, são também filhos de Deus. Então agora são os saduceus que ficam calados e se vão desviando do ambiente. E alguns escribas ali presentes dão os parabéns a Jesus. Falaste bem, mestre. Não por quererem ser seus discípulos, mas por ele ter feito calar os saduceus à conta da ressurreição. Deixai-me olhar de novo para a fundadora das filhas de Santa Maria de Leuca, uma vez que ela teve também de enfrentar o ciúme de alguns contemporâneos e sofreu o abandono de uma comunidade que pouco antes tinha fundado na América. Mesmo assim, continuou a olhar sempre na mesma direção, por causa da fidelidade ao chamamento de Deus e ao amor dos pobres. Com efeito, quando a fé é vivida com seriedade, não desiste do chamamento, nem se atemoriza com as contrariedades. E a sociedade de hoje, governada mais à conta do dinheiro do que da fraternidade, precisa de mais atenção e esforço para que as famílias testemunhem confiança e estabilidade e os filhos sejam herdeiros de um amor abençoado. Há ainda um outro aspecto que merece reparo. Os filhos vão diminuindo e as vocações naturalmente também. Por isso a Europa vai perdendo a sua qualidade cristã e vai cedendo lugar a outras crenças distantes. Mas a responsabilidade da fé não deixa de nos tornar responsáveis e pastoralmente comprometidos, pois também os apóstolos eram apenas 12 e o mundo foi-os atraindo ao seu encontro graças à missão que Jesus lhes havia confiado. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, assim como eu fiz, fazei vós também. Queridos peregrinos, olhemos agora para Nossa Senhora com a atenção dos pastorinhos e saberemos compreender melhor as palavras de Jesus. A seguir, passando os olhos à nossa volta, há de apetecer-nos ser irmãos de todos e companheiros daqueles que sabem agir à maneira dos apóstolos. De certo, foi assim que a fundadora das filhas de Santa Maria de Leuca procedeu e ajudou muitas outras a proceder. Com efeito, o mundo precisa de vida, ensinando os filhos a proceder do mesmo modo. O mundo precisa de consagrados atentos e generosos e de famílias que saibam testemunhar a fé com a vida, ensinando os filhos a proceder do mesmo modo. Digamos a terminar: Nossa Senhora do Rosário de Fátima, atraí-nos como aos pastorinhos até ao céu, mediante a oração do terço e outras formas de apostolado, e alegrai-nos também com a beatificação e a canonização da Madre Elisa Martínez. Assim seja. Temos umas mudas conosco junto ao altar.
O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que são assumistos, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Parabéns, muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir, como eles, na santidade de vida, dizendo, cheios de fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto e auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta nossa Assembleia Celebrante, para que, como São Francisco Marto, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus desconhecido e escondido, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma. Livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos ainda pelas irmãs, filhas de Santa Maria de Leuca. Peçamos para elas a graça do Senhor abundante e mais vocações. Oremos ao Senhor. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos beatos dos santos Francisco e Jacinta Marte, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor,
como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. que do alto do céu nos abençoou com todas
das bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Senhor, não se eleva a subir o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os bem-aventurados Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.